por Deus no seu coração. Aí, o apóstolo Paulo começa a designar alguns dos principais sinais na vida de quem a salvação está se desenvolvendo. São muitos sinais, mas ele aqui diz algo que eu acho significativo ao extremo. Quando no verso 14 ele diz: fazei tudo, sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só, preste atenção no que ele diz. Vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, doente, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E o que nos coloca na vereda disso, de assim nos tornarmos? Ele diz que é no desenvolvimento da sua consciência, da sua salvação, tire aquilo que pode ser o bloqueio definitivo para que você não cresça, não se expanda, não se dilate, para que o Evangelho não realize em você o bem prometido. Porque se você praticar essa negatividade que eu vou anunciar, isso bloqueia o processo inteiro. E que negatividade é essa? Que me impede de me manifestar como um filho de Deus irrepreensível e sincero, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eu resplandeço como um luzeiro no mundo. O que pode bloquear isso? Impedir mais do que qualquer outra coisa esse crescimento, esse ativamento na graça de Deus. É o que Paulo diz aqui: fazei tudo. Tudo. Tudo é tudo. É não criar nenhuma cláusula de permissividade para aquilo que ele vai anunciar. De modo que ele diz: fazei tudo. Não há nada a ser deixado de fora. Isso é para permear tudo. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Eu sempre achei isso extraordinário. Porque à medida em que você vai vivendo, você vai vendo que o que mais impede uma mente, um coração, de crescerem em Deus, é a murmuração e a contenda. Mais do que qualquer outra coisa no deserto, quando o povo de Israel atravessava o deserto por 40 anos, mais do que qualquer pecado, e eles pecaram muito, mas nenhum deles foi mais avassalador para deixá-los andando e correndo atrás do rabo por 40 anos do que a murmuração. Em 1 Coríntios 10, há uma lista de 4, 5 coisas que atrapalharam a eles no caminho, e no meio delas está lá a murmuração e contenda. Você veja, Moisés não entrou na terra prometida porque falou irrefletidamente, porque jogou a amargura dele na forma de uma confrontação cheia de espírito de contenda, de raiva. O Senhor tinha dito: fala a rocha e ela dará água. Ele estava com tanta raiva que ele pegou a vara dele, deu 3 vezes na rocha: sai água daí, com raiva. E aí não entrou, não se expandiu para entrar na terra. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Esse espírito de murmuração e contenda é um negócio que acaba com qualquer graça de Deus no coração da gente. Aquele que murmura é ingrato. O que é ingrato não acolhe a graça. Só é grato quem acolhe a graça e responde a ela com gratidão. Então quem murmura não é grato. Quem não é grato não recebe graça. Quem não recebe graça não aprende a perdoar. Quem não aprende a perdoar vive para murmurar. Quem vive para murmurar vai provocar ódio, contenda, resposta, reação, guerra, inimizade, antipatia.
azeda o espírito, contamina o ambiente, é um ente radioativo, daquilo que destrói a alegria de viver. A murmuração e a contenda acaba o casamento, acaba o relacionamento, faz você perder o emprego ou não ser levado a sério na sua profissão se você é um ente de murmuração, contenda, se você dificulta a vida para você e para todo mundo. E o interessante é que Paulo diz, se você entra nesse molde, a salvação não se desenvolve, não tem como ela crescer num coração tomado por murmuração, ingrata, negatividade, coitadismo, autopiedade, zangada, magoada para com a vida. Como a salvação vai se desenvolver em quem tem esse olhar, essa atitude? E que por causa da murmuração engendra contendas. Não adianta, você pode passar a semana de joelho, orando e jejuando. Mas como diz Isaías 58, você pode se tornar um ser que inclusive jejua para contendas. Jejua pedindo a Deus que cumpra o seu desejo caprichoso de vingança contra os seus inimigos. Esse homem não receberá de Deus nada, mas receberá uma boa unção de malignidade do inferno. De Satanás o ungirá. Você está brincando com a sua murmuração, ou dizendo, não, é só nessa área aqui que eu vou murmurar. Não murmure em nada. Fazei tudo sem. Fazei tudo sem. Sem essa atitude murmurante, ela é negativa. Ela contamina os outros. Ela faz todo mundo olhar para você e querer fugir, querer te deixar. Se alguém te vê, se esconde. As oportunidades fogem de você. Os bons negócios fogem. As boas pessoas se afastam. Uma pessoa assim só atrai os idênticos e fica mais amargurada. E existe com espírito contencioso, desconfiado. Tudo vai dar errado. E graça nenhuma vai crescer em você. Nenhum carisma, nenhuma luz, nenhuma simpatia, nenhum poder de atratividade. Você não vai ficar só insignificante, você vai ficar significativamente horripilante. E aonde você estiver, um problema vai aparecer. Você vai arranjar algo para desenvolver. A salvação você não desenvolve, você desenvolve murmuração, contenda e toda sorte de coisas ruins. Não façam isso, porque não há como vocês darem testemunho de irrepreensibilidade, de sinceridade, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, se vocês forem filhos da murmuração e da contenda. Não será possível, sendo filho da murmuração e da contenda, desenvolver nada disso. Nem tampouco preservar a palavra intacta em vocês. Não existe evangelho possível para ser mantido de maneira ativamente frutuoso na nossa existência, se você é um ser de murmurações e de contendas. Que boa nova pode crescer em você se a sua atitude é essa, se o seu espírito é esse, se você dá razão à sua murmuração e à sua contenda em praticamente tudo que faz. A palavra de Deus não é preservada, a palavra da vida, o evangelho vai se apagando, não produz fruto em você. E aí Paulo diz, e eu, que sou quem estou pregando e ensinando, quando vejo todo esse ensino não desenvolver a humanidade de vocês, de modo que vocês se tornem como o Filho do Homem, como Jesus Cristo o homem, como Filho de Deus, essa é a vocação, é crescer na direção dessa semelhança, dessa absorção de Deus em mim e de mim em Cristo. Se eu não andar e caminhar na decisão desse compromisso, se estabelece como uma escolha e se firma
como uma decisão cotidiana, até que se transforma num processo natural dentro de nós, fazendo a salvação se dilatar, expandindo a minha humanidade para além do que eu jamais sonhei, pensei ou esperei. Para que isso aconteça, eu preciso preservar a palavra da vida em mim, que é para que no fim a coisa toda não tenha sido em vão. Porque a desgraça é essa, é que o evangelho é vão na maioria das vidas das pessoas. Meu Deus, eu conheço gente que decora isso aqui tudo, mas vive cheio de murmuração, de contenda, de raiva, de ódio, de antipatia, de malquerência. Aí não tem como você crescer, meu filho. A gente pode colocar você na melhor faculdade, dar os melhores cursos, você vai ser sempre um ente atrofiado. Você pode aprender a fazer cálculos físicos sofisticados, mas a tua alma, a tua mente e teu espírito serão sempre atrofiados. Você pode ser intelectualmente funcional, mas espiritual e psicologicamente um ser nanificado. Uma nanocriatura que nunca cresceu, que nunca se expandiu. É aquele filho de Deus que a gente diz que é filho de Deus, porque no coração que não julga ninguém, a gente diz que é filho de Deus, mas procura um fruto e não acha. Só encontra murmuração e contenda. E essa vida se torna vã. E de quem creu que essa existência dessa pessoa podia dar algum fruto, para esse que teve essa esperança, a frustração é grande. Como Paulo diz, para que não aconteça de que eu veja que corri em vão e de que eu me esforcei inutilmente na vida de vocês, porque tudo que eu trouxe de palavra de revelação para expandir a altura, o comprimento, a largura e a profundidade, e o amor de Cristo que excede a todo entendimento, isso nunca será possível se a sua vida for adubada com murmuração, contenda e negatividade. Eu fico por aqui perguntando a você se o melhor tempo da sua vida é o que você se lembra no passado. Eu observo que provavelmente 95 ou mais % dos cristãos que eu conheço, toda vez que você fala em dias de felicidade no mundo espiritual e pessoal do indivíduo, ele sempre se remete para um tempo passado, normalmente na hora da conversão e no primeiro ano ou segundo, quando ele estava naquela alegria de ter encontrado algo e alguém que mudaria completamente a sua vida. Aí logo depois ele começa a ser feito líder de célula, de grupo, de classes, de escola, de ensino. Aí ele é ordenado obreiro, diácono, presbítero. Depois encasquetam de que porque ele se comunica bem como um camelô, ele pode ser feito pastor. Mas você encontra com ele 20 anos depois e você percebe que ele está cheio de manhas, de cacuetes, de vícios da malandragem profissional dos pastores, cheios de manias, maneirismos, tapumes, proteções, escudos. Você olha e você não enxerga a pessoa. Tem um personagem ali, mas não tem mais gente. E todas as histórias que essa pessoa conta sobre o melhor de Deus na vida dela produz uma remetência para o passado, o primeiro amor assim chamado, porque hoje, honestamente, o que sobrou nessa vida é a murmuração, é a contenda, é a chateação, é a cobrança, é a ganância, é o quero mais, é a comparação, é a inveja, é a ira, é a facção. Ele se tornou uma figura eclesiasticamente conhecida e famosa, espiritualmente morta.
O Evangelho não produz um fruto novo nessa vida. Você olha e você vê apenas um boneco que decorou passagens bíblicas, só decorou e repete. É um androide, mas não tem gente crescendo, não tem luz no olhar, não tem comunhão com Deus se expandindo, não tem humanidade melhorando, não tem graça, carinho, misericórdia, afetuosidade, não tem Cristo sendo visto no indivíduo. São pessoas que no máximo falam o nome de Deus e de Jesus, mas você não vê nenhum brilho da face de Cristo neles. Nenhuma ternura de Jesus, nenhum olhar de Jesus, nenhuma compaixão de Jesus. O Evangelho não está se desenvolvendo, a salvação parou. Em alguns casos ela secou, como aquela figueira para a qual Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti, porque tu és só fachada, só folha e não tens fruto. Desenvolvei. Ficai parecidos com Jesus. A salvação que cresce é a salvação que me torna humano e que dia a dia me assemelha mais nos atos, decisões, valores e escolhas da minha vida, me assemelha mais e mais com Jesus, com a sua graça, com a sua paciência, com a sua misericórdia, com a inteligência espiritual que ele manifesta como trato de tudo no Evangelho. E é isso que eu tenho que absorver. E você também, para que a salvação em mim se dilate, para que eu tenha como melhor dia da minha vida na terra, o último dia da minha vida na terra, porque eu não pare de crescer para sempre. Isso é desenvolver a salvação. E para que isso seja ativado, é Deus quem ativa. E Deus ativa, efetua isso em nós, quando, como eu já disse antes, num tempo e num momento como agora, quando você está me ouvindo aí, o coração está dizendo, eu quero viver assim, eu quero passar pela vida assim, eu quero crescer assim. Senhor Jesus, coloca esse apetite incontrolável, essa vontade de crescimento no coração de cada uma dessas pessoas queridas que estão aqui com a gente e no coração das milhares e milhões que vão me assistir no curso dos dias, dos meses e dos anos, que aonde quer que essa palavra chegue, ela produz todos os desconfortos para o bem, todas as provocações para a vida e para a conversão a uma consciência que ambicione conhecer a altura, a profundidade, o comprimento, a largura e aprovar todo o amor de Deus em Cristo que excede a todo entendimento. É o que eu te peço por mim, por todos e pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.